Descubra os 5 signos do zodíaco que têm maior probabilidade de entrar em conflito com os leoninos e por que isso acontece. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem instantaneamente encantadas por um leonino, enquanto outras entram em conflito quase imediatamente, como se falassem línguas diferentes? Há algo curioso, quase invisível, que acontece quando a energia leonina cruza o caminho de certos outros. E não se trata apenas de personalidade, educação ou experiências passadas. Tem a ver com ritmo, percepção, modo de pensar e principalmente como cada signo lida com o coração audacioso e caloroso de um leonino. Leão é um signo que vive em um estado de calor e expressão criativa. Leão sente profundamente, ama com ousadia e lidera com confiança. E isso pode ser magnético para alguns, mas profundamente intimidador para outros, porque nem todos conseguem acompanhar essa energia radiante. Nem todos se sentem confortáveis com o orgulho leonino, com a constante necessidade de admiração, com o desejo de brilhar, liderar, criar e permanecer leais aos seus nobres ideais. Neste vídeo, você entenderá por que certos signos entram em conflito com o leão repetidamente, mesmo quando há atração, afeto ou admiração. Conflitos que não surgem do nada, mas sim de choques silenciosos de expectativas, comunicação e visões de vida. Às vezes, o problema não é a falta de sentimentos, mas sim um excesso de ruído interno entre duas formas de ser muito diferentes. Talvez você já tenha vivido isso, aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce para explicar, a outra pessoa simplesmente não entende o seu jeito de ser. Ou aquela frustração de sentir que um leonino nunca é totalmente compreendido, seu orgulho ferido, seus esforços desvalorizados. Ou, pelo contrário, o desconforto de sentir que alguém tenta apagar o seu brilho, ignorar suas conquistas ou desafiar sua autoridade quando você só quer ser valorizado e respeitado. O que quase ninguém te conta é que esses conflitos seguem padrões claros no zodíaco. E quando você entende esses padrões, tudo começa a fazer sentido. Você percebe que não é nada pessoal, não é falta de esforço, é uma incompatibilidade energética em certos pontos-chave do relacionamento. Pontos que, quando ignorados, se transformam em atrito constante, mas que, quando compreendidos, podem evitar grandes mágoas. Ao longo deste vídeo, revelaremos os 5 signos que mais frequentemente entram em conflito com o leão e a razão oculta por trás de cada um desses conflitos. Razões que vão muito além de clichês como o leão é arrogante ou precisa de muita atenção. Estamos falando de algo mais profundo, mais sutil e muito mais revelador. Depois de assistir a este vídeo, você nunca mais verá seus relacionamentos da mesma maneira. Você entenderá por que algumas conexões fluem naturalmente, enquanto outras parecem exigir muito esforço. E mais importante, você perceberá que conhecer essas dinâmicas é uma maneira poderosa de se proteger emocionalmente e se relacionar com mais consciência. Respire fundo, porque a primeira revelação está prestes a abalar tudo o que você pensava saber sobre Leão e seus conflitos. E o que vem a seguir pode explicar mais sobre a sua vida do que você imagina. Primeiro signo em conflito com Leão: Touro e o choque entre posse e liberdade soberana. O primeiro grande conflito que Leão costuma enfrentar no zodíaco acontece com Touro. E esse choque não é superficial. Ele nasce de uma colisão profunda entre duas maneiras completamente diferentes de lidar com valores, segurança e teimosia. Quando essas duas energias se encontram, a atração pode até ser forte no início, mas o atrito surge rapidamente e geralmente é difícil de ignorar. Leão vive no campo da autoexpressão criativa. Eles lideram para se sentirem vivos, brilham para se sentirem valorizados e buscam admiração, porque isso alimenta seu coração generoso. Para Leão, o amor é um gesto grandioso e leal. Touro, por outro lado, ama através de uma presença constante e palpável, construindo segurança material. Touro não faz grandes promessas. Quando se envolve, constrói lentamente e espera que o outro valorize os mesmos alicerces terrenos. O problema começa quando Touro tenta entender o Leão com a mesma lógica possessiva e constante que usa para tudo. Para Touro, o que não é expresso com uma consistência discreta parece ostentoso.
O que busca os holofotes com muita frequência parece inseguro, e o que não se estabelece em uma rotina confortável soa como falta de comprometimento real. Enquanto isso, Leão se sente sufocado quando percebe que toda a sua necessidade de reconhecimento é vista como vaidade, sua liderança natural como autoritarismo e seu grande coração como uma atuação. Touro gosta de segurança emocional e material, não num sentido óbvio, mas no desejo de calma, conforto previsível e provas tangíveis de amor. Leão, por outro lado, não gosta de ser dado como certo ou de ter seu brilho apagado. Eles brilham porque é da sua natureza, porque querem inspirar, porque querem ser o rei ou a rainha admirados da própria vida. Quando Touro exige uma rotina tranquila e imutável, Leão sente que seu espírito está sendo aprisionado. Esse conflito se intensifica porque Touro busca uma relação pacífica e estável, enquanto Leão busca devoção leal e celebrada. Um quer previsibilidade tranquila, o outro quer reconhecimento radiante. Um quer lealdade firme e silenciosa, o outro quer admiração pública e orgulhosa. Nenhum dos dois está errado, mas, sem compreensão, ambos se sentem frustrados e invisíveis. Touro começa a desconfiar da necessidade de atenção de Leão. Questiona se seus sentimentos são genuínos ou apenas para mostrar, se são confiáveis no dia a dia. Leão, por sua vez, começa a sentir que precisa justificar constantemente sua necessidade de brilhar, seus sonhos e até mesmo seus atos generosos. Isso cria uma atmosfera pesada onde a espontaneidade e a alegria leoninas começam a desaparecer. Com o tempo, Touro pode tentar estabilizar o relacionamento exigindo mais momentos de tranquilidade e menos drama, buscando uma estabilidade confortável e constante, com provas práticas inevitáveis. Para Leão, isso soa como ser colocado em uma caixa pequena e escura, não por falta de amor, mas por não amar da mesma forma tranquila. Leão precisa de calor e luz para se manter presente. A parte mais delicada é que esse conflito geralmente vem acompanhado de uma forte atração inicial. Touro se encanta com a confiança e o calor de Leão. Leão se sente intrigado pela força calma e pela confiabilidade de Touro. Mas, sem um diálogo consciente, essa atração se transforma em uma batalha de vontades. Depois de assistir a este vídeo, você poderá perceber que muitos conflitos entre Leão e Touro não nascem da falta de amor, mas de expectativas opostas. Um busca segurança através da posse estável, o outro busca conexão através da liberdade e do reconhecimento. Quando nenhum dos dois cede ou compreende, o conflito se torna inevitável. Compreender esse choque é essencial para evitar ressentimentos profundos. Porque quando Touro tenta acorrentar o Sol e Leão tenta explicar a realeza, ambos acabam frustrados. E o que poderia ser uma união calorosa e estável se transforma em uma constante disputa. Segundo signo em conflito com Leão. Escorpião e a batalha entre transparência emocional e profundidade interior. O segundo signo que mais frequentemente entra em conflito com Leão é Escorpião. E esse atrito surge de algo muito simples, mas extremamente profundo: a maneira como cada um lida com poder, lealdade e controle emocional. Quando essas duas energias poderosas se encontram, o conflito geralmente não é barulhento, mas intenso, transformador e potencialmente devastador. Leão busca admiração aberta e leal, e governa com um coração caloroso e orgulhoso. Precisa de reconhecimento, honestidade e um palco para demonstrar seu afeto. Escorpião, por outro lado, opera a partir de profundezas ocultas. Precisa de verdade emocional, intimidade transformadora e lealdade absoluta que seja sentida nas sombras, não apenas demonstrada à luz do dia. Onde Leão vê lealdade aberta, Escorpião pode ver simplicidade ingênua. Onde Escorpião vê profundidade oculta, Leão pode ver manipulação secreta. A princípio, a diferença pode até parecer complementar. Escorpião se sente atraído pela coragem e pelo grande coração de Leão. Leão admira a intensidade e o mistério magnético de Escorpião. Mas com o tempo, o que era encantamento se transforma em desconforto, porque Escorpião começa a esperar uma vulnerabilidade profunda e reveladora, enquanto Leão continua a agir com orgulho e generosidade.
Escorpião gosta de conhecer as motivações ocultas, os medos não expressos. Eles criam laços a partir de segredos compartilhados e renascimento emocional. Leão não vê necessidade de psicanálise constante, seus sentimentos são evidentes. Para eles, o amor é uma declaração orgulhosa e aberta. Mas para Escorpião, essa falta de profundidade pode parecer superficial. Eles podem sentir que o amor de Leão não penetra nas camadas mais profundas, mesmo quando o afeto é genuíno. Esse conflito se intensifica em torno do controle e do orgulho. Leão precisa ser respeitado e admirado abertamente. Escorpião precisa controlar as correntes emocionais e desvendar verdades ocultas. Quando a investigação de Escorpião é percebida como um desafio à autoridade de Leão ou como uma dúvida sobre suas intenções honestas, o orgulho leonino se inflama. E quando a demonstração de orgulho de Leão é percebida por Escorpião como uma falta de profundidade genuína, este se refugia em um silêncio gélido. Outro ponto delicado é a forma de lealdade. Leão é lealmente orgulhoso, vê a traição como uma vergonha pública. Escorpião é obsessivamente leal, vê a traição como uma ferida psíquica profunda que exige transformação ou destruição total. Seus métodos para lidar com a deslealdade são catastroficamente diferentes. Com o tempo, o Escorpião pode tentar intensificar o relacionamento através de jogos de poder emocional, desejando uma fusão total, querendo desvendar todos os segredos, querendo provas de um compromisso profundo. Para Leão, isso soa como uma tentativa de destroná-lo ou despojá-lo de sua dignidade, não porque ele não possa ser profundo, mas porque sua profundidade é visível, não secretamente explorada. Ele precisa de respeito para se manter presente. Esse conflito é frequentemente acompanhado por uma atração poderosa e magnética. Mas, sem respeito mútuo pelo estilo de poder de cada um, torna-se uma batalha por dominância, onde ambos os signos fixos se recusam a ceder. Depois de observar, fica mais fácil entender por que Leão e Escorpião entram em conflito mesmo quando a paixão está alta. Um busca poder através de uma autoridade radiante e aberta, o outro através de um controle oculto e transformador. Quando nenhum dos dois compreende a fonte da força do outro, o relacionamento se torna uma luta pelo poder. Esse conflito não se trata de falta de paixão, mas de abordagens incompatíveis à intensidade quando não há consciência. Escorpião quer fundir almas. Leão quer governar com um coração amoroso. E quando os raios do sol tentam iluminar as águas mais profundas e escuras, podem surgir vapor e nuvens que obscurecem a paisagem. Terceiro signo em conflito com Leão. Aquário e a tensão entre afeto pessoal e idealismo distante. O terceiro signo que mais entra em conflito com Leão é Aquário. E esse choque acontece justamente onde muitos menos esperam, no âmbito do coração e das conexões sociais. Ambos são signos fixos, mas expressam essa energia fixa de maneiras quase opostas. E é essa diferença sutil que causa frequentes e confusos conflitos, muitas vezes difíceis de resolver. Leão ama de forma pessoal, leal e calorosa. A conexão entre eles se dá por meio de generosidade sincera, admiração pessoal e laços leais. Para Leão, o amor é um holofote pessoal e acolhedor. Aquário, por outro lado, ama a humanidade, os ideais e com um distanciamento amigável. A conexão entre eles se dá por meio de ideias compartilhadas, liberdade intelectual e causas em comum. Para Aquário, o amor é uma amizade fria e igualitária para todos. Onde Leão vê um ou uma amado, a especial, Aquário vê um ou uma camarada querido, a. Inicialmente pode haver admiração mútua. Aquário se impressiona com a confiança e a criatividade de Leão. Leão admira a singularidade e a mente inovadora de Aquário. Mas com o tempo surgem conflitos. Aquário começa a se incomodar com a necessidade de Leão por elogios pessoais e demonstrações dramáticas de afeto. Leão começa a se sentir ignorado, desvalorizado ou com a sensação de que seu amor especial está sendo tratado como apenas mais uma amizade pelo olhar distante de Aquário. Aquário gosta de liberdade e igualdade. Deseja estímulo intelectual, espaço para a individualidade e uma causa maior do que o relacionamento.
Leão gosta de devoção e lealdade. Quer gestos românticos, demonstrações claras de que é a pessoa mais importante no ambiente. Para Aquário, isso parece carência. Para Leão, é uma prova essencial de amor. Esse conflito se intensifica na interação diária. Aquário tende a priorizar amigos e atividades em grupo, mantendo uma frieza emocional. Acredita estar sendo justo e progressista. Leão se sente negligenciado e humilhado. Começa a exigir mais atenção, o que afasta Aquário ainda mais, criando um ciclo de distanciamento frio e orgulho exacerbado. Outro ponto sensível é como cada um lida com o coração. O coração de Leão é um centro caloroso e orgulhoso que precisa ser acarinhado. O coração de Aquário faz parte de um sistema intelectual e distante. Quando Aquário racionaliza as emoções ou evita dramas pessoais profundos, Leão sente-se carente emocionalmente. Quando Leão cria dramas pessoais para se sentir amado, Aquário sente-se sufocado e controlado. Com o tempo, Aquário pode sentir-se mentalmente exausto pelas exigências emocionais de Leão. E Leão pode sentir-se emocionalmente paralisado pelo distanciamento frio de Aquário. Ambos começam a pensar que o outro não entende sua maneira natural de amar, e isso cria um ciclo de frustração e solidão. Após assistir ao vídeo, fica claro que o conflito entre Leão e Aquário não se deve à falta de inteligência ou de compaixão, mas sim ao excesso de energia fixa aplicada em direções opostas. Um deseja amar de forma pessoal e leal, enquanto o outro busca amar de forma universal e livre. Quando nenhum dos dois reconhece a validade do estilo de amor do outro, o atrito é inevitável. Essa batalha nos ensina que nem todo amor se expressa da mesma maneira. Aquário busca o progresso coletivo, Leão busca a adoração pessoal. E quando o coletivo tenta ofuscar o brilho do indivíduo, ou quando o brilho do indivíduo parece cegar o ideal coletivo, o conflito surge quase que automaticamente. Quarto signo em conflito com Leão. Capricórnio e o choque entre espontaneidade e estrutura controlada. O quarto signo que mais frequentemente entra em conflito com Leão é Capricórnio. E esse atrito nasce de uma diferença sensível na forma como cada um lida com autoridade, tempo e expressão de ambição. Quando esses dois signos cardinais se encontram, pode haver respeito, ambição e até mesmo objetivos em comum. Mas também existe uma constante incompatibilidade que, se não for compreendida, se transforma em ressentimento silencioso. Capricórnio sente através do dever e constrói através de um esforço lento e controlado. Eles se conectam através de objetivos compartilhados, respeito pela tradição e confiabilidade comprovada. Leão sente através da expressão criativa e lidera através de uma inspiração confiante e calorosa. Eles se conectam através do orgulho compartilhado, lealdade e criação alegre. Enquanto Capricórnio busca respeito através da conquista, Leão oferece calor através da liderança. Onde Leão vê uma chance de brilhar, Capricórnio pode ver uma distração do trabalho real inicialmente. Capricórnio fica impressionado com a confiança e a liderança de Leão. Leão se sente encorajado pela disciplina e seriedade de Capricórnio. Mas com o tempo, surgem conflitos. Capricórnio começa a sentir que Leão não é sério ou disciplinado o suficiente. Leão começa a sentir que tudo se transforma em um dever, uma crítica ou um plano de negócios frio, sem nenhuma alegria. Capricórnio precisa de um plano. Valoriza o trabalho árduo, a paciência e o respeito conquistado por meio de resultados comprovados. Leão precisa de um palco. Valoriza a criatividade, a ousadia e a admiração conquistada por meio de ações inspiradas. Para Capricórnio, a espontaneidade leonina pode parecer precipitada, um risco para uma reputação cuidadosamente construída. Para Leão, a cautela de Capricórnio é como um balde de água fria em sua chama criativa. Essa incompatibilidade gera insegurança. Capricórnio pode começar a criticar os métodos de Leão como extravagantes ou impraticáveis. Leão sente que seu espírito criativo está sendo sufocado. Pode começar a evitar falar sobre sonhos ou agir com mais ousadia para se rebelar contra os limites, o que só aumenta a desaprovação de Capricórnio. Outro ponto sensível é a expressão de autoridade.
Capricórnio lidera a partir de uma posição de experiência, estrutura e comando reservado. Leão lidera a partir de uma posição de coração, carisma e comando caloroso. Quando Capricórnio desconsidera o estilo carismático de Leão como superficial, o orgulho leonino fica ferido. Quando Leão ignora a hierarquia ou protocolo em sua liderança entusiasmada, Capricórnio vê uma falta de respeito. Com o tempo, Leão pode se sentir emocionalmente frio e desvalorizado. Percebe que seus esforços para inspirar passam despercebidos. Capricórnio, por sua vez, pode sentir que Leão está desestabilizando suas estruturas cuidadosamente construídas com dramas imprevisíveis. Ambos começam a achar que estão se esforçando mais do que o outro. Após observar o vídeo, fica claro que o conflito entre Leão e Capricórnio não se resume à falta de ambição, mas sim a uma diferença na linguagem da liderança. Um precisa de segurança através de uma estrutura controlada, enquanto o outro busca reconhecimento por meio de uma expressão ousada. Quando isso não é respeitado, a relação se enfraquece. Capricórnio deseja uma construção lenta e constante. Leão anseia por uma expressão gloriosa e criativa. Quando a montanha tenta bloquear os raios do sol e o sol tenta derreter a neve da montanha rápido demais, surge o conflito. Compreender esse ponto é fundamental para evitar feridas que poderiam ser prevenidas com mais respeito mútuo pelo caminho que cada um trilha rumo ao sucesso. Quinto signo em conflito com Leão: Virgem e o atrito entre a visão ampla e o detalhamento crítico. O quinto signo que mais entra em conflito com Leão é Virgem, e esse choque tende a ser silencioso, crítico e desgastante. Ao contrário de outros conflitos mais visíveis, aqui o problema cresce aos poucos, quase imperceptível a princípio, até se tornar um fardo pesado. Isso acontece porque Leão e Virgem enxergam a vida por lentes completamente opostas. Virgem vive guiada pela análise, pelo serviço e pela melhoria prática. Precisa sentir que cada ação tem um propósito útil, um método claro e um resultado aperfeiçoável. Leão vive guiado pela visão criativa, pelo orgulho e pela expressão sincera. Precisa sentir que pode criar, liderar e amar com ousadia, sem críticas constantes. Onde Virgem vê uma falha a ser corrigida, Leão pode ver um ataque pessoal à sua criação. Onde Leão vê um gesto grandioso, Virgem pode ver um desperdício ineficiente de esforço. No início pode haver utilidade. Virgem admira a confiança e a generosidade de Leão. Leão aprecia a prestatividade e a mente afiada de Virgem. Mas com o tempo a diferença de foco começa a incomodar. Virgem começa a achar que Leão é vaidoso ou descuidado com os detalhes. Leão começa a se sentir criticado, controlado nos mínimos detalhes e que suas contribuições, das quais se orgulha, nunca são boas o suficiente para os padrões exigentes de Virgem. Virgem gosta de perfeição útil, sente-se seguro quando pode analisar, ajustar e otimizar. Leão não funciona dessa maneira. Age por inspiração, com o coração, com o desejo de trazer alegria. Para Virgem, essa falta de planejamento analítico parece imprudente. Para Leão, a necessidade constante de críticas gera exaustão mental e um ego ferido. Outro ponto sensível é o elogio. Virgem demonstra amor ajudando você a melhorar, consertando coisas. Leão demonstra amor fazendo grandes elogios e buscando-os em troca. Virgem pode se esquecer de elogiar, concentrando-se no que poderia ser melhor. Leão pode interpretar a falta de elogios como desprezo e as críticas como insultos. Com o tempo, Virgem pode tentar ser prestativo, oferecendo cada vez mais correções, sugestões de melhoria e ajustes práticos. Acredita que está apoiando e dando segurança a Leão. Leão sente que está sendo despojado de suas vestes reais e relegado a um uniforme de zelador. Isso cria um distanciamento emocional, mesmo quando há um cuidado genuíno. Esse conflito se intensifica porque Virgem mede o valor pela utilidade prática e pela execução impecável. Leão mede o valor pelo impacto genuíno e pela cordialidade da resposta. Um pensa em termos de serviço eficiente, o outro vive o momento da glória criativa. Quando esses critérios não são reconhecidos, ambos se sentem profundamente incompreendidos.
Após assistir ao vídeo, fica claro que o conflito entre Leão e Virgem não se resume à falta de esforço, mas sim a uma diferença de foco. Um precisa se aprimorar para se sentir digno, enquanto o outro precisa ser adorado para se sentir digno. Quando um tenta reformar o outro, a relação perde a sua alegria. Virgem busca a perfeição prática. Leão busca a aceitação gloriosa. Quando o crítico tenta editar a obra-prima, ou quando a obra-prima ignora as observações do crítico, o conflito surge inevitavelmente e silenciosamente. Conclusão: quando Leão entende seus conflitos, tudo muda. Depois de aprender sobre os 5 signos que mais frequentemente entram em conflito com Leão, uma coisa fica clara: esses conflitos não acontecem por acaso. Eles surgem porque Leão carrega um coração orgulhoso, caloroso e criativamente expressivo. E nem todos conseguem acompanhar esse brilho sem tentar controlar, abafar ou criticar essa energia. E quando isso acontece, o conflito deixa de ser ocasional e se torna estrutural. Leão não entra em conflito por ser arrogante, carente ou difícil de lidar, como muitos acreditam. Leão entra em conflito porque habita o campo do coração, da expressão leal e da liderança criativa. E quando se relaciona com signos que priorizam a posse silenciosa, o controle emocional oculto, o idealismo distante, a estrutura rígida ou a análise crítica, o atrito é inevitável, não por falta de amor, mas por uma diferença no funcionamento interno. Ao assistir a este vídeo até o final, você começará a perceber que muitos conflitos vivenciados por Leão não são fracassos pessoais, mas sim desalinhamentos de expectativas. Enquanto alguns signos precisam de segurança e tranquilidade, outros de profundidade oculta, liberdade coletiva, ambição controlada ou perfeição prática. Leão precisa de espaço para brilhar, liderar, amar lealmente e ser admirado. Quando isso não é respeitado, o signo se fecha, se distancia ou perde seu brilho. Essa compreensão é libertadora, porque permite que Leão pare de se culpar por não se encaixar em moldes que nunca foram feitos para ele. E também permite que outras pessoas entendam que tentar apagar a luz leonina é como tentar impedir o sol de nascer. Quanto mais força você usar, mais ele encontrará outra maneira de brilhar. O verdadeiro crescimento acontece quando o Leão aprende a reconhecer onde existem conflitos naturais e onde vale a pena investir energia. Nem toda conexão precisa ser mantida, nem todo vínculo precisa ser forçado. Às vezes, o maior ato de autocuidado é aceitar que algumas combinações simplesmente geram atrito constante, não importa quanto afeto exista. Quando o Leão entende isso, começa a escolher melhor suas batalhas, seus relacionamentos e suas lealdades. Aprende a se preservar sem deixar de ser quem é e descobre que viver com um coração orgulhoso e afetuoso não é uma falha, mas sim uma essência. Uma essência que floresce quando encontra um palco, lealdade respeitosa e calor genuíno. Concorda? Deixe sua opinião nos comentários.